E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Ministério Público, forma de ingresso na carreira, movimentação na carreira. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los para seguir o Estratégia aqui no YouTube e ativar o sininho para novas notificações. Pessoal, eu já mencionei para vocês que o ingresso na carreira do Ministério Público se dá por meio de de concurso público de provas e títulos. E você então vai escolher qual Ministério Público você pretende encarar o desafio, CMP estadual, CMP federal, CMP do trabalho, enfim. Lembrando aqui que prestando concursos no âmbito do MP estadual é possível sim conciliar os estudos, porque aí sim existe um âmbito de convergência muito grande das matérias que são cobradas, até porque a atribuição destes Ministérios Públicos estaduais é praticamente a mesma. Então, se você começou aí a sua jornada concursal, eu vou prestar concurso só no meu estado, não faça isso, tá? Abra as portas aí, preste concurso nos estados vizinhos, existe essa possibilidade de permuta entre membros do Ministério Público. E aqui um outro alerta, né? Alguns MPs, principalmente no norte e no nordeste, eles demoram muito para abrirem concurso, né? Aí a gente tem às vezes um hiato de 5, 6, 7 anos. Então, se você fecha as portas para outros estados, você acaba ficando engessado nesse período aí entre um concurso e outro. A gente sabe que o estudo ele é um pouco cíclico, né? A gente tem os nossos picos de estudo, depois esse pico abaixa, né? Mas às vezes é desanimador ficar tanto tempo sem concurso. Por isso aí a minha sugestão para vocês. O concurso do MP, e aqui eu vou falar de todos os Ministérios Públicos, ele vem regulamentado numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução número 14 de 2006. Essa resolução vai trazer as diretrizes mínimas desses concursos para o MP. Nós temos uma prova objetiva, que pode ser uma prova de VOF ou uma prova de marcar X, com as alternativas de A a D ou de A a E. O MP de Santa Catarina, por exemplo, tem o esquema VOF, com 2 erradas anulam uma certa. O MP de Minas, por exemplo, tem 4 alternativas por questões, né, de A a D. A maioria dos Ministérios Públicos Brasil afora vão seguir o padrão de 100 questões de A até a letra E. Pois bem, feita esta primeira etapa, você, sendo aprovado, vai para uma segunda etapa, que é uma segunda etapa subjetiva. Aqui é o momento de você escrever um pouco, de mostrar para o seu examinador que você conhece aquelas matérias, que você conhece aquelas disciplinas que estão sendo cobradas. E o examinador, naturalmente, também vai avaliar a sua capacidade de escrita, o uso do vernáculo. Isso, inclusive, é anotado por alguns examinadores quando eles fornecem um espelho dessas questões. O que é esse espelho, professor? Se você entrar no Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, você vai ver que o concurso divulga lá a segunda etapa, né? Divulga as questões da segunda etapa e, na sequência, traz para nós um espelho que vai ser utilizado pelo examinador para valoração daquilo que foi escrito pelo candidato. E nesse espelho, normalmente, consta a observação, olha, o uso do vernáculo, o uso do português vai ser avaliado pelo examinador. Então aqui é o momento de você escrever, o momento de você demonstrar conhecimento. E aqui em relação à primeira etapa, nós temos até uma diferença de foco de estudo, né? Porque enquanto na primeira etapa a gente se concentra no estudo de enunciado de lei, de enunciado de súmula, aqui na segunda etapa normalmente os temas cobrados são um pouco mais aprofundados e desafiam do candidato uma certa habilidade de escrita. É muito importante que você, para se preparar para essa segunda etapa, desenvolva o hábito da leitura, não só de texto de lei, mas de texto corrido, porque isso naturalmente vai te ajudar a melhorar a sua performance na escrita. E outro detalhe importante, e aqui fica a minha sugestão, é o capricho na letra. Nós costumamos, depois que a gente começa a usar o computador, nós costumamos a usar o computador para tudo, né? Nós temos os corretores, nós temos editores de texto que são fantásticos, são maravilhosos. No WhatsApp mesmo, o editor já nos indica ali o que está errado. E a gente acaba perdendo o hábito de cuidar do nosso português por conta dessas autocorreções. E nós também perdemos o hábito de escrever manuscrito.
E aí é que vem o problema, porque na hora da prova você vai ter que escrever por extenso e você não terá o seu corretor para te auxiliar naquilo tudo. Então, muito cuidado, porque na hora da prova você não terá esse auxílio. Você faz a prova, esta prova também pode cobrar, e de fato algumas vezes cobra, alguns pontos aí que dizem respeito à atuação prática do Ministério Público. Não raras vezes o questionamento é: você, promotor de justiça, qual providência adotaria? Ou você, promotor de justiça, faça o recurso cabível. Então você tem que também ter uma familiaridade mínima com as peças do Ministério Público: denúncia, alegações finais, recurso, no âmbito civil, uma recomendação, ação civil pública, que são aí as peças mais recorrentes no âmbito da nossa atuação funcional. Então fica esse alerta já para você que está prestando concurso para MP, mas nunca estagiou, nunca teve contato com a instituição. Cuidado com isso. É igual nós temos em relação à prova da OAB. Nós não temos uma segunda etapa que vai cobrar o desenvolvimento de uma peça prática. No MP, por vezes, isso também é cobrado, porque o examinador quer saber se você tem conhecimento sobre estas particularidades da instituição. Encerrada essa segunda etapa, nós temos a inscrição definitiva, que é o momento no qual o candidato tem que demonstrar que tem os 3 anos de atividade jurídica e preenche os demais requisitos que são previstos para o exercício do cargo. E aí nós passamos à próxima etapa, que é a prova oral. Essa prova oral constitui uma arguição pública em que o candidato será desafiado a responder oralmente aquelas questões que foram propostas pelo examinador. Alguns concursos acabam distribuindo os pontos ou sorteando os pontos com uma antecedência, permitindo que os candidatos estudem previamente esses temas. Outros concursos, como o MP do Paraná, como o MP de Minas Gerais, eles não trazem com antecedência esses pontos e você acaba tomando conhecimento do que deverá falar lá na hora da prova, né? Projeta num telão e você tem que responder aquelas perguntas formuladas pelo seu examinador dentro daquele ponto específico. Se vocês quiserem mais informações ou conhecer uma estrutura de prova oral, basta jogar no YouTube que o MP de Minas Gerais transmite essas provas orais pelo seu canal. E aí você pode ter uma noção do que você vai enfrentar nessas provas orais. E depois dessa prova oral, alguns concursos ainda tem a prova de tribuna. Aqui eu digo, por exemplo, o Ministério Público do Tocantins, que tem lá uma etapa em que você ou tem que apresentar uma determinada matéria, um ponto da matéria, para a banca examinadora, ou você tem que simular uma acusação num tribunal do júri. Então eles te entregam lá um caderno contendo uma denúncia, uma decisão de pronúncia, e você será desafiada no dia da sua banca apresentar oralmente para o seu examinador toda aquela acusação que consta desde a fase preliminar de investigação até a decisão de pronúncia. Depois nós temos uma fase que é meramente classificatória, que é a fase de títulos. Quando eu falo meramente classificatória, significa que ela não vai te eliminar do certame, ela só vai te reposicionar ali. É importante que você invista nessa titulação, se possível, e aqui fica uma sugestão para vocês: façam uma pós-graduação, porque ela, além de contar como tempo de atividade jurídica para concursos do Ministério Público, ela também pode representar aí um acréscimo na sua posição na hora de finalizar o concurso, que vai diferenciar você do outro candidato na hora de escolher a sua comarca inicial, a sua lotação inicial. Basicamente, os concursos do Ministério Público, então, seguem essa linha: prova objetiva, prova subjetiva, prova oral, eventualmente prova de tribuna e prova de títulos. Isso vale para MP Federal, para MP do Trabalho, para MP Militar, para MP do Distrito Federal e para o MP Estadual. É isso aí, galera. Entrando na carreira, você começa como promotor de justiça substituto, se for no âmbito estadual, e você vai galgando, os degraus da carreira. Sai de promotor de justiça substituto para promotor de justiça de entrância inicial, intermediária, final e, por fim, procurador de justiça. Então estas são as etapas da carreira
do Ministério Público Estadual. Essa nomenclatura, substituto, primeira entrância, entrância inicial, vai variar de estado para estado. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: promotor substituto vai ser responsável por cobrir férias, licença médica, licença para tratamento de interesses particulares que afastam o promotor titular e acabam demandando a presença de um promotor para garantir a continuidade da atividade daquela promotoria de justiça. E aí você vai para inicial, intermediária e final. Inicial, normalmente um único promotor de justiça, um único juiz. Você é o clínico geral, você faz Maria da Penha, você faz direito sanitário, você faz meio ambiente, você vai fazer de tudo. Na intermediária nós começamos a ter um nível de especialização, porque aí nós temos mais de um promotor, normalmente 2, 3, até 4 promotores de justiça, e aí cada promotoria vai ter um feixe de atribuições. Uma criminal, a outra de execução penal, o outro meio ambiente e saúde pública, o outro infância e juventude, e assim sucessivamente. Aí nós temos então um nível de especialização um pouco maior em relação à inicial. E por fim, as comarcas finais, ou de entrância especial, assim chamada em alguns estados, no qual o nível de especialização é bem maior. Porque aí você vai atuar, por exemplo, só na defesa do patrimônio público, só na defesa do meio ambiente, só na defesa da improbidade administrativa ou da probidade administrativa. E aí isso é presente nas cidades maiores, porque nós temos um volume maior de promotores naquela comarca. E o último degrau da carreira é o procurador de justiça, que vai oficiar na segunda instância. Vai ser parecerista no cível, no crime, em relação às ações que tramitaram em primeira instância e chegam lá, ou atuam de forma originária lá nos tribunais por delegação do Procurador-Geral de Justiça. Essa é a estrutura do Ministério Público Estadual ou dos MPs estaduais, valendo lembrar que você, como promotor, só começa a percorrer esses degraus se você desejar. Caso contrário, você não é obrigado a enfrentá-los, porque você tem uma importante garantia, que é a garantia da inamovibilidade. Então, se você começar promotor de justiça, aliás, e se encantar numa comarca inicial, quiser ficar lá o resto da sua vida, você pode? Sim, não há problema algum, não há qualquer objeção em relação a isso. Você, inclusive, recebe ali até o eleitoral, porque nós exercemos também função eleitoral, quando você fica nessas comarcas iniciais sem ter que repartir com outros promotores. Alguns fazem essa opção de carreira, outros não. Já em relação ao Ministério Público da União, a estrutura vai se diferenciar. Nós não temos essa figura do promotor substituto, do membro substituto. Você já entra como titular, e lá também nós não a carreira não é seccionada em 4, mas sim em 3. Nós temos o procurador, vamos dar o exemplo aqui do Ministério Público Federal, procurador da República, procurador regional da República e subprocurador. Subprocurador vai atuar nos tribunais superiores, procurador da República, regional da República nos tribunais e o procurador da República em primeira instância. É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima.